São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes o filho de Simeão, por seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Negaiote, depois Queda, Abimel, Mispa, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetru, Naftim e Kedma. São estes filhos de Israel, e estes seus nomes por suas vilas e por seus acampamentos, 12 príncipes de seu povo. E os anos da vida de Ismael foram 137 anos, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito como que vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteiro a todos seus irmãos. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filho de Petuel, o Arremeu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o Amoreu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então lhe disse: se é assim, porque eu vivo, eu consultei ao Senhor. Neste ponto, devemos considerar a diferença que Moisés estabelece entre os filhos de Abraão. Já vimos que todas as prole que ele obtivera na quintura passou a habitar um país remoto. Concernente a Ismael, ele se estabelece em separado, bem longe da terra de Canaã. Notavelmente, ele prossegue sendo um proscrito, pois era necessário que a herança que fora destinada a Isaque permanecesse sendo deste. Ora, em primeiro lugar, lemos que Ismael teve 12 filhos, os quais de tal sorte se multiplicaram que deles procederam 12 povos. Nisto vemos que não foi sem razão que Deus disse ao servo Abraão, Gênesis capítulo 17, versículo 20 ao 22, que por sua causa também Ismael receberia determinada bênção, mas que a mesma seria transitória e fugidia, e a principal bênção continuaria percebendo a Isaque. Mas seja o que for, aconteceu que Deus se mostrou fiel e fidedigno à sua promessa, a qual pertencia a esta vida temporal. Se Deus quer que sua verdade e constância sejam conhecidas nessas coisas do mundo, as quais se desvanecem, e nada mais temos senão a figura que se desfaz, no que diz Paulo: o que será quando as promessas que são de máxima importância nos intimarem a tomar posse da herança do reino do céu? Porventura, cremos que podemos ser privados dela quando permanecemos nele? Vemos, pois, como devemos tirar proveito dessa história. Se Deus quiser ser conhecido como aquele que é firme e fiel à sua palavra em favor dos que são tidos como estranhos, os quais ele tem deixado fora e rejeitados de sua igreja, o que ele fará, pois, a nós, que somos seus filhos, a quem adotou e a quem se agrada em ter perto dele? Pois se Deus, nas pequenas coisas, como no gado, e em todas as demais coisas de igual gênero, quer que sua verdade seja conhecida, a herança do céu, e declara que usará de misericórdia para conosco e que perdoará nossos erros, para que sejamos reconciliados com ele, e para que por ser esse meio sejamos irmãos e companheiros dos anjos, sobre uma mesma cabeça, o célebre mentor, nosso Senhor Jesus Cristo. Porventura poderia Deus falhar em suas promessas? Poderia ele ser anulada e ficar sem efeito e sem concentrização? É impossível que isso aconteça. Portanto, é precisamente isso que temos de manter em primeiro lugar. E a seguir, temos algo mais a observar, que Deus se manifestará em nosso favor, não só nesses seus benefícios, os quais são grandes e excelentes, mas também aqueles que dizem respeito a esta vida. E que não há nada tão pequeno em que ele não terá imprimido alguma marca de sua paternal benevolência. E visto que ele considera que cuidaria de nos suprir, então que esperemos dele em tudo aquilo que pertence à manutenção desta vida, e não imaginamos que destrai sequer uma mínima partícula de sua majestade, só porque ele quer que o invoquemos pela bebida que bebemos e pela comida que comemos, pois ele quer que em tudo e através de tudo recorramos a ele. Por isso não nutrimos dúvidas de que Deus, se bem que nossos corpos são terra e cinzas, alimento de putrefação e dos vermes, em segunda linguagem popular, não passa de carniças, carne morta e putrífera, de nada vale. Não obstante, fará provisão por toda a nossa necessidade corporal. Isso é o que temos de adicionar como um segundo plano. No entanto, temos de ver aqui que a comparação que Moisés traça entre Ismael e Isaque. Eis que Ismael é eliminado e já não é reputado entre os filhos de Deus. E contudo vemos que ele prosperou e passou a possuir um grande séquito, porque dos 12 filhos que ele gerou, 12 dos povos precederam deles. E o que dizer de Isaque?
Este casou já com 40 anos e sua esposa era estéril, não por 1 ano, nem por 2, mas pelo espaço de 20 anos sem ter sequer um filho. Deus lhe dissera: multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Isso foi pronunciado ao seu pai Abraão, mas tinha um sentido especial para ele próprio. No entanto, ele poderia ter se multiplicado antes desse tempo, segundo esperava. Não obstante, notou que sua esposa era estéril, e era como se Deus brincasse com ele, lhe declarasse que aquilo que ele esperava de nada valia. Quando, pois, ele viu que seu irmão Ismael, que não tinha nada na igreja, que era estranho a toda a esperança de salvação, quando notou que ele florescia em sua descendência e era como se Deus derramasse sobre ele todas as suas graças, e entre mentes deixava sua própria casa totalmente solitária, e que ninguém o sucedia, sem dúvida, isso o deixou em profunda perplexidade, como se lhe fosse muitíssimo preferível se como Ismael seu irmão. É como se isso ocorresse para fazê-lo desistir de vez, e depois viver sem esperança e desdenhar de Deus. Ele teria chegado ao extremo máximo se não fosse sustentado por uma paciência singular. Bem, aqui devemos visualizar como um espelho a condição da Igreja de Deus, como começa e como Deus sustenta e multiplica, a saber, de uma forma tão estranha que em todas as evidências, essa mesma aparência que Deus nos teria dado nada mais é, como se diria, senão com o instituto de nos enganar. Porque em vez disso, os filhos deste mundo têm aparência atraente, e um homem os vê naturalmente e os olhos vistos, uma vez que a igreja subsiste e oculta debaixo do solo. Uma pessoa vê a terra povoada cada vez mais de incrédulos, de desprezadores de Deus e de pessoas profanas, e onde alguém achará um fiel, eles serão 1000 raros, e ninguém será capaz de percebê-los, serão desprezados. Por pouco, os homens o calçarão sobre a planta de seus pés, e concluirão que Deus não exerce nenhum cuidado para com sua igreja, e que além de tudo, ele chega a sentir prazer em que os ímpios triunfem e façam suas exibições de bravuras e pombas. Ora, isso nos é mostrado na pessoa de Isaac e Ismael, para que a singularidade desse fato não nos atribui além da medida, que lutemos constantemente contra todas as dúvidas que costumam despontar em nossa imaginação. Na medida que virmos um pequeno número de pessoas que adoram a Deus e virmos também um número quase infinito dos que obstinadamente se põem a Ele e que não sabem o que significa assumir seu jugo. Logo, esta doutrina nos é muito necessária nessa presente época, pois como Deus opera em nosso tempo, porque quando Ele propôs a reigir seu evangelho por onde começou, quais as pessoas que Ele chamou? E mesmo agora, se Ele alongarmos nossa vida pelo mundo interior, descobrimos em primeiro lugar que na Ásia, que é a maior parte do mundo, tudo é desordenado e confuso, e que ali nada há além de superstições de um lado e tão irrefriável barbarismo do outro, que causa compaixão e só contemplar. Observemos ainda a outra parte do mundo, ou seja, a África, a qual se encontra na mesma situação. E no que diz respeito à Europa, que os homens chamam cristandade, que alguém atende bem para o que é a Itália, a França e outros lugares, a quem observa perceberá que o diabo mantém ali seu demônio, seu domínio, e que os fomentadores do anticristo, que são mortais inimigos da genuína igreja, não importa que cresça, eles proferem. Então os verá como as estrelas do céu e como a areia do oceano, a ponto de alguém poder dizer que nada existe senão para o uso deles, e deveras são muito habilidosos em bem como para continuarem impedidos em sua rebelião. Motejam e se riem por isso. Se somos umas poucas pessoas, ainda quando nos é que somos sustentados da igreja. De nossa parte, porém, somos desprezados e rejeitados, e, no entanto, estamos longe de nos aproximar desse grande povo que avança contra nós. Em suma, alguém diria que somos como 3 grãos de trigo debaixo de um monte de palha. E, no entanto, porque tudo isso é assim, temos este testemunho de Deus, que Ele nos guarda e nos admite como servo de sua casa. Portanto, ela não é a igreja, a menos que esteja unida ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é sua cabeça. Quando isto cai por terra, todo o resto naufraga e vira ruína. No que dizer de Paulo: agora estamos unidos ao Filho de Deus pela fé em seu Evangelho, que é o vínculo seguro e indissolúvel. E como julgaremos que somos a igreja, visto que nada somos em comparação aos infiéis que se esborberecem em razão de sua grandeza e de todas as suas demais qualidades, das quais se acham tão imbuídos a ponto de mencioná-las com boca cheia? Nós, porém,
Espantemo-nos antes de tudo, uma vez que Deus nos deu a aliança na pessoa de nosso pai Isaac, quando a igreja era como uma casa abandonada, que ele não tinha um descendente nem se constituía um grande número de pessoas, e no entanto nem por isso deixo de sustentá-la como um tesouro oculto, que isso nos baste. E agora, pelo que se segue, é preciso que atentemos igualmente para a pessoa de Ismael, porquanto ele saiu da casa de Abraão, que naquele tempo era a única igreja do mundo interior. Ele também foi circuncidado, como se fosse um herdeiro do reino de Deus. Sim, ele era o primogênito e tem uma carta branca na casa. Portanto, zombou de seu irmão, como já vimos. Ora, isso é justamente assim em nossos dias no tocante aos papistas, porque eles não são estranhos na igreja, contudo são como filhos bastardos. Dirão ainda que possuem a antiguidade de seu lado, e existiam antes de nós, e percebemos o quanto confiavam em sua sucessão de herdeiro dos apóstolos segundo creem. Em todos os tempos tem havido bispos e prelados em sua igreja, e que por isso pode-se com certeza concluir que o título igreja lhe pertence. E não obstante, tudo isso não passa de bastardos como foi Ismael, já que não foram gerados pelo evangelho como temos ouvido, o qual é a semente da liberdade, porém se corromperam. E eis porque podemos considerá-los ismaelitas, pois a despeito de constituir um grande povo, e que nós extremamente permaneceremos como pobres frutos extemporâneos, contudo saibamos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu tal exemplo disso, que hoje não temos razão para nos envergonharmos. Isto, pois, em suma, é o que temos de recordar aqui. E assim devemos também aplicar aquilo que lemos dos profetas, pois isso aconteceu não apenas uma vez, que a igreja vivia reduzida a um pequeno número, sim, e que ela nada tinha senão horrível desolação, como no tempo do cativeiro babilônico, o que ela era, pois lemos no livro de Isaías: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz, exulta com alegria quanto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos de mulher solitários do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço de tua tenda, estende-te o tolde e sua habitação, e não o impeças, alonga tuas cordas e firma bem tuas estacas. Isaías 54, versículo 1 a 2. Quando, pois, ouvimos que isto se refere à igreja, saibamos que Deus hoje nos humilha ou pedir nossas ofensas, diminuindo o número dos que o invocam. Nem por isso nos queixemos, antes sigamos sempre nossa vocação, sem qualquer perplexidade. E mais notemos bem, especialmente, o estado da igreja, aquilo que está expresso no Salmo 113, versículo 9, que Deus enche as casas dos que antes eram estéreis, com filhos formosos e numerosa descendência. Esperemos, pois, até que o Senhor faça sua obra, e então teremos ocasião de glorificar. Sabemos que não foi sem propósito que ele disse que a semente de Abraão seria multiplicada, mas que isso seria de tal natureza que nos seria incompreensível, e que os começos são pequenos e, por assim dizer, nada. Quando, pois, tivermos esta paciência, é certo que Deus operará de tal modo que teremos sempre de, por esse meio, ser confirmados em suas promessas, visto que o efeito se revelará, sim, e mais do que poderíamos pensar ou desejar. Além do mais, isto é o que temos de observar neste lugar. Há, porém, outra dificuldade, a saber que, embora Ismael tivesse progredido tanto, que contempla tantos sucessores, a ponto de maravilhar-se, pois viveu 137 anos e teve 12 filhos, e pode ver um povo oriundo de sua descendência, embora por certo tempo se visse tão exaltado, contudo, ele depois veio a ser um proscrito, pois de fato Moisés lembra aquele filho que ele teve. No entanto, segundo consta na sacra história, são rejeitados e não têm comunhão com aquela genuína estirpe de Abraão que foi abençoada. Mesmo assim, notemos de que nada vale ter autoridade, ter grande ostentação e desfrutar de fama entre os homens e ser destituído de reputação. Ou seja, com tantas pessoas nos admirando e contudo sermos de nenhum prestígio em comparação com o durável estado da igreja. Deus estabelece sua casa com um contingente que mais parece brinquedos de criancinhas, não obstante os fundamentos são perentes. E mais ele impulsiona sua graça de tal modo que é possível a qualquer pessoa perceber que ele é o fundador da sua igreja, que a edifica, respalda e sustenta. Isso transparece claramente, contudo os incrédulos têm seus discursos e determinações de tal sorte que são como a relva que cresce nos telhados, exatamente como lemos no Salmo 129, versículo 6. O grão é debulhado e os homens o lançam na terra, e ali permanece embaixo do solo. E neste interim, eis que a relva nasce no lugar alto, nos começos das casas, uma vez que se acha mais perto do sol.
e não lança nenhuma raiz, assim inevitavelmente murcha, assim nenhum fruto provém dela, segundo a profeta nos mostra ali. Mesmo assim, quando vemos que o Senhor nos mantém nessa pobre e humilde condição, que não só somos desprezados, mas, por assim dizer, totalmente rejeitados por todos, saibamos que nos deve ser suficiente termos em nosso Deus um teto para vivermos eternamente por sua graça, que somos sustentados por Ele e que somos como que árvores plantadas às margens de um ribeiro, que serão perennemente regadas com água que dali lhe extrai nutrientes. Contentemo-nos, pois, com isso, de modo que essa comparação não é feita sem motivo, quando Moisés expressadamente diz que Ismael gerou 12 filhos, os quais se uniram em 12 povos, e depois disso ele fica ali, e então os abandona. Em seguida ele diz: estes são as gerações de Isaac. E por quê? Porque sua esposa permaneceu estéril até atingir a idade de 60 anos. Diz aqui algo maravilhoso, sim, porém descobrimos que depois que Deus ratificou sua promessa, a saber que ele seria multiplicado em grande medida como lhe fora mostrado, e veria que Deus não falava em vão. Pois o que seria ver tão multidão de pessoas no Egito, como se fosse relva a crescer no meio de um forno em brasa? Pois isto se assemelhava a uma fornalha, como a Escritura expressa, a saber, a tirania e escravidão egípcia. É possível ver as pessoas como um palha e o fogo que é aceso por toda parte e ao seu redor, e contudo todas essas pessoas não são consumidas com a figura que é mostrada na sarça, que era, por assim dizer, uma chama ardente, e no entanto a sarça permanecia integral e não se consumia. Êxodo capítulo 3, versículo 2 ao 4. Vemos ainda como o povo se multiplicava, vivendo sobre tal pressão e angústia que então era não só uma questão de 100 mil ou 300 ou 400 mil, mas 600 mil saindo daquele cativeiro. E como isso foi possível? Eis o milagre de causar espanto. Ora, pois sabíamos que como Deus dessa maneira estava a fé e a paciência de Isaac, assim no fim ele achou um meio de concretizar suas promessas deveras além do alcance humano, pois isto aconteceu de uma forma estranha que ninguém consegue imaginar. Em nossos dias aplicaremos isto por toda nós e pratiquemos aquilo que estava expresso no Salmo 37, versículo 10. Se vimos os perversos e desprezadores de Deus progredindo como os cedros do Líbano, esperemos, pois, nem ainda desviemos nossos olhos, e já arrasados e eliminados, e já nem se vê o lugar onde estavam. E por que é assim? Porque não foram plantados, e porque em Deus ouçamos aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo diz: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Mateus capítulo 15, versículo 13. Por isso não invejemos os filhos deste mundo quando os vimos em posição elevada, quando os vimos progredindo com tanta nobreza e dignidade. E se o mundo zombar de nós, não nos dando a menor importância, e desdenhar de nós, não obstante que nos seja suficiente sermos estimados aos olhos de Deus e de seus anjos. E no inteirinho agradecemos a Deus que concentrize o que falou em outro lugar. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor. Florescerão nos atrios do nosso Deus. Salmo 92, versículo 12 ao 13. Ao lermos que será plantado na casa do Senhor, significa que serão abençoados por Ele, pois nisto também consiste nossa felicidade contínua. À medida que o tempo passa, podemos permanecer sempre firmes, como lemos no Salmo 112, que uma vez que Deus permanece para sempre o mesmo e não muda, como muda o mundo que envelhece e cresce em corrupção, Deus, porém, é sempre o mesmo. Por isso o profeta conclui que a morada dos fiéis será perene, que embora à primeira vista alguém não pereça, a graça de Deus exibida nele próprio, contudo no fim ela será conhecida. Portanto, até aqui isto é o que temos que aprender nesses textos, e esta diferença que Moisés traça aqui entre a progenie de Ismael e a de Isaac. Observe-se este primórdio da igreja, que é quase que nada, porém seu término é maravilhoso. Ora, os começos dos filhos deste mundo são poderosos e nobres, tanto que chegam a editar atônitos todos os homens, porém tudo redunda em nada. E por que assim? Porque não tem permanência na promessa de Deus. Esta é a fonte da vida, e é assim que podemos continuar até o fim. Este é também o meio pela qual seguimos em frente, suplantando o mundo. Mas quando a questão é de nos regozijarmos em Deus e de nos contentarmos com sua bondade paternal, Ele nos mostrou isso, que não sejamos tão estúpidos de nos ocuparmos daquilo que agora vemos com nossos olhos, pois estas coisas atuais do mundo passam e se desvanecem. Nós, porém, vemos o invisível segundo a verdadeira natureza da fé, no dizer do apóstolo. Então Moisés adiciona: Ismael habitou fronteiro aos seus irmãos, quer dizer, longe de sua presença.
É verdade que se tem traduzido isto por habitar, e a palavra implica cair, porém significa descansar, habitar e possuir uma casa. Este, pois, é o significado genuíno e natural, que Ismael não habitou longe, como já vimos dos filhos de Queturá, porém permaneceu na proximidade da terra de Canaã, a qual fora prometida a Isaque. Não obstante, isso é também verdadeiro, que ali ele não possuía aquela terra, pois fora dito que ele seria excluído dela. E quem é que o expulsou dali? Pois após a sua morte, Isaque nada possuía senão o sepulcro de seu pai comprara, e o caso dele. E ele não fora levado para lá a fim de possuir grandes e vastas possessões. Ele nada possuía a não ser que ele lhe fosse totalmente emprestado e com a permissão dos habitantes. Ismael, pois, bem que poderia ter feito sua morada e estabelecido ali caso quisesse. No entanto, ele se foi dali. Porventura isso significa a obediência a Deus? Claro que não, porque ele se encheu de orgulho e rebelião. Portanto, ele teria antes blasfemado de Deus enquanto pensava: eu estou aqui distante, como se não pertencesse à casa de meu pai. Portanto, vou permanecer no país onde eu nasci. Deus, porém, o levou dali sem seu conhecimento, e por isso se ele se foi, como quem por uma inspiração secreta. Veja-se como Deus age em relação aos incrédulos. Ele o afasta e os faz perambular de um lado para o outro. Aparentemente, não percebemos que foi isso que aconteceu. No entanto, pela fé, devemos considerar isso como uma providência divina. E se fôssemos bem atentos a esse respeito, é certo que teríamos provas daquilo que aqui está escrito, e isso diariamente. Pois como é possível não sermos destruídos por essas bestas dementes que nos cercam em todos os lados? Percebemos a que ponto chegam sua crueldade e quão incansáveis eles são a sua estupidez? Como explicar, pois, o fato de não sermos todos estragados, senão que Deus afasta a fúria deles, e porque Ele bem sabe como dirigi-los como bem lhe parecer? Algumas vezes Ele os fará empurrar uns aos outros. Além disso, Ele os guarda ali como leões enjulados e mantidos entre barras de ferro. Vejam-se, pois, como Deus também hoje impele a caça dos incrédulos, onde Ele quer, ao menos sem violência, para que não percebam justamente como fez naquele tempo com Ismael. Pois já declararemos que ele então nada mais desejava senão subverter e abolir a promessa de Deus feita a Isaque. E não obstante tudo isso ele não faz. E por que não faz? Porque do alto não lhe foi permitido, porque Deus o faz habitar num lugar fora do caminho, dizendo: habitarás fronteiros a teus irmãos, mas seja como for, tu não lhe serás como obstáculo, pois são eles que desfrutarão da região que lhe designei por herança. Mas ele fala especialmente de irmãos, e não obstante tudo isso, ele não tinha nenhum além de Isaque. E isso para mostrar que Deus não se refere a um ou ao dois, quando confina Ismael, mas como se o povo já habitasse a terra de Canaã, um povo reiteiro que ainda não nascera, assim que não nasceria senão bem mais tarde. Esta é a soma que temos ainda de observar aqui. Ora, em seguida podemos ser confirmados e fortalecidos à medida que visualizarmos os perversos que se deleitam em condenar a Deus, os quais não são e por inimigos mortais em expelir suas frivolidades, sabendo que nosso Senhor pode impedi-los e retê-los muitíssimo bem, e que os fará retroceder de alguma outra maneira, e quando parecer que vão nos expulsar e banir do mundo, no qual nosso Senhor os mantém cativos, ainda que não saibam como. Em suma, o que aqui se diz de Ismael, teremos a prova para que sejamos pacientes e invoquemos a Deus, em nada duvidando, senão que Ele tensionava espontaneamente a salvar-nos, o que no início nem chegávamos a perceber. Agora, porém, focalizaremos o que Moisés menciona concernentemente a Isaque. É verdade que disse ele já havia dito algo, mas é indispensável que seja deduzido mais amplamente. Ele dissera: Isaque era de 40 anos de idade quando tomou Rebeca por esposa, mas que ela era estéril. Ora, é como se Ismael se casasse no mesmo instante, pois já vimos que Agar, sua mãe, lhe havia dado esposa, sem menção de sua idade, e pode-se deduzir com a plausibilidade que então ela era bem jovem. Isaque atingiu a idade de 40 anos e já podia estar debilitado antes de contrair matrimônio. Vemos, pois, o quanto ele era retraído. Ora, notemos que todo esse tempo transcorre sem nada se mencionar, exceto que, com frequência, ele se punha a ponderar, crendo sobre esta promessa que lhe fora feita de que sua descendência seria multiplicada como as estrelas do céu e a areia do mar, e que durante todo esse tempo ele não encontrava esposa, portanto não ousava tomar uma dos pais onde vivia, e é como se Deus lhe mostrasse que ele a manteria estéril até o fim.
No entanto, quando ele se casou, é como se nesse tempo ao menos Deus o abençoaria e o multiplicaria e aumentaria sua descendência. Mas sua esposa continuou estéril, sim, pelo espaço de 20 anos. Se uma tentação desse gênero sobreviesse em algum de nós, sem dúvida o que melhor dentre nós dificilmente resistiria sequer um dia. Levianamente ignoraríamos aquilo que é aqui mencionado por Moisés. Por que o faríamos? Porque não somos excitados por muitos conflitos, sim, e porque nos equivariamos, e também porque Deus nos pouparia por razões de fragilidade e rigor. Não obstante, devemos extrair proveito de tais exemplos, quando suceder que nossa fé que veja assambarada ou provada e nos virmos totalmente arruinados. Por quê? Porque no tempo e no espaço não somos tão protegidos quanto nos seria necessário. Ora, lemos aqui que pelo espaço de 20 anos era como se Isaac fosse amaldiçoado por Deus e que se assemelhava mais a um trono morto e que não nutria nenhuma esperança de ter algum filho ao longo desses 20 anos. Pois aqui a questão não é apenas de ter filhos. Quando os homens e mulheres se casam, se sentem felizes em ter filhos, isto é também um emblema do favor divino. Aqui, porém, havia para Isaac uma razão especial, pois ele esperava não só pelo povo que dele descendia, mas também esperava pela salvação do mundo. Vemos, pois, Jesus Cristo que de certo modo já estava em suas entranhas, no dizer do apóstolo, pois ali ele usa a mesma forma de expressão. Isaac percebeu que ele era estéril e, no entanto, não possuía nenhuma outra esperança de livramento. Ele se considerava uma criatura maldita e é como se já estivesse à beira da cova, a não ser que lhe surgisse alguma saída. E durante esse tempo em que Deus lhe fizera a promessa na pessoa de seu pai, é como se zombasse dele e o deixasse ali, onde definharia suas necessidades, e sempre que olhasse para sua esposa, assim imaginava em seu íntimo: eis um espelho, nele vejo que Deus nos rejeitou, e ele já não faz nenhuma conta de nós. Ele nos virou as costas, sua promessa foi cancelada. Ele já não tem nenhuma vigência nem eficácia para nós. Veja, repito, como Isaac teve de suportar diariamente tais assaltos. E devemos ponderar bem sobre todas essas coisas, como eu já disse. Mas visto que não consideraremos a que fim o Espírito Santo nos fala de Isaac, e porque não sabemos como aplicar para a nossa instrução que aqui se fala dele, perceberemos porque não devemos perder o alento. Mas quando só existe um sopro de vento, logo nos vemos prostrados no chão. E porque assim, porque acalantaremos em nosso íntimo pensamento desta sorte. Pensemos, como é possível que Isaac possuísse tão firme constância, e isso pelo espaço de 20 anos? Ele não se desanimou ainda quando parecesse que Deus estivesse zombando dele. Isso se deu para que ele fosse paciente, porque bem sabia que não lhe competia determinar o tempo em que Deus devesse cumprir sua promessa, senão que lhe submetesse, que lhe seria honroso saber que suas obras são incompreensíveis e que somente ele conhece os devidos tempos e estações para a conscientização do que pronunciará. Em suma, que não nos compete impor-lhe uma lei, mas que nos cabe manter silêncio sem murmurarmos, caso as coisas não nos sucedam segundo nosso apetite e desejo, senão que devemos esperar até que ele concentrize suas próprias obras, sim, ainda quando vejamos todas as coisas como se fossem contrárias. Não obstante, faz-se necessário que nossa fé prevaleça contra o mundo inteiro, justamente como João afirma em sua epístola canônica. Ora, visto que tudo isso é nada e se desvanece diante de nossos olhos, e quando lemos essa história, ela nos parece um tanto morta e não receberemos dela nenhum fruto. Vejamos também porque Deus nos pune por nossa ingratidão. Portanto, somos tão melindrosos que tão logo ali surge não a tormenta ou algum grande tufão, mas uma pequena lufada, eis que logo em seguida nos vemos estremecidos e por fim desfalecemos. Mas, pois, cabe-nos frisar bem aquilo que aqui se afirma, ou seja, que Isaac seguiu em frente em sua confiança em Deus, ainda quando pelo espaço de 20 anos fosse como se não houvesse nenhum resultado. Ora, que ele preservou transparência, e pelo que Moisés disse, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. Gênesis 25, 21. Ao lermos que ele orou ao Senhor, não devemos imaginar que apenas esperou até o tempo de sua concentrização. Visto, porém, que sua esposa era estéril, ele tinha em Deus seu recurso, o qual ele era o único remédio, e então era como se ele perdesse seu tempo e que lançava suas orações aos ares, e que elas jamais conheceriam os ouvidos de Deus, pois é possível que alguém pense que sim, porque se ele fosse ouvido, porventura Deus
então não teria declarado através da experiência aquilo que lhe prometera? No entanto, ele não via nada disso. Então, depois de Isaac haver orado durante 1 ano e 2 anos, e nada era como se ele falasse a uma rocha ou a uma parede. Era como se Deus fosse surdo, ou seja, de modo algum mostrava interesse favorável em receber as súplicas de Isaac. E a situação continuou indefinitivamente. Mas quando tal situação chega ao fim de 10 ou 12 anos, o que um homem diria senão que ele era preferível desistir? Pois é uma prompetosa tentação implacável e imensa, que Deus nada faça daquilo que prometera no fim de 15 anos. Mas ainda que ele prolongasse o cumprimento da promessa para o final de 20 anos, não obstante, Isaac não cessou de orar. Porém, seguiu sempre em frente, e sua oração era um selo indubitável da sua fé, pois ele orava não como costumam fazer os incrédulos, os quais sempre esbravejam contra Deus. Ele, porém, seguia a regra que nos é dada por Paulo, embora ainda não fosse escrita. E as nossas orações devem associar-se às ações de graças, apresentando-nos inteiramente a Deus e serenamente esperando dele pelo resultado, mesmo quando ainda não seja visto. Dessa forma, pois, quando Isaac prosseguiu até lançar todo o seu peso no seio de Deus, e toda a sua preocupação que o oprimia, e todas as suas dores, tristezas e angústias pelas quais se achava opresso, quando depositou tudo isso no seio de Deus, esta era uma prova segura de sua fé. Pois é o que temos de aprender de seu exemplo, a saber que não pensemos que Deus nos seja obrigado a fazer de imediato tudo quanto falou, mas depois de haver uma vez falado, ele não dê nenhum sinal de realizar sua obra, e nossa conclusão for que tudo quanto prometera nada mais significa, como se diz, senão palavras e vento. Cumpre-nos, pois, que sejamos sustentados com tal paciência, como também o apóstolo nos exorta sobre isso no 10º capítulo de Hebreus, no versículo 37, que de dia a dia, de ano a ano e ao longo de toda a nossa vida, e como se nada acontecesse, que nos mantenhamos ali, em serena e estável paz diante de Deus, até o fim, sem estresse, sem fazer qualquer rebuliço, sem questioná-lo, sem citá-lo como nosso leviano apetite costuma induzir-nos. E com relação a isso, temos de pôr em prática o que o apóstolo cita do profeta Abacuque, que se ele prolonga sua promessa, devemos esperar por ela e não desistir. Ele aqui estabelece 2 coisas. Deveras diz que a promessa de Deus não será prorrogada, ou seja, que haverá uma executação certa e indubitável no tempo certo. Mas concernentemente a nós e ao nosso senso ou sentimento, ele diz que ela será prolongada, de modo que precisamos esperar pacientemente. Eis, pois, como nossa fé deve ser testada. Pois se esperássemos que Deus se mostre fiel para conosco e que permanecemos firme e constante, nos compete ser mais e mais, e com frequência exercitarmos em orações e súplicas, pois a fé não deve ser ociosa e tancada. Se temos de viver aqui embaixo como pobres, infelizes e miseráveis, e que alguns devem ser afligidos com doenças, outros com pobreza, que todos têm de suportar muitas aflições e misérias, que não obstante seguimos em frente. E bem sabemos que quando Deus nos promete, se for por nosso Pai, não significa que Ele sempre exiba isso com toda evidência diante dos olhos. De fato, Ele nos dará alguma degustação de sua bondade. Na medida da necessidade deveras, teremos nesse respeito que satisfazemos para que nossa fé seja sempre sungida a ela, de tal sorte que citamos que aquilo que pronunciou não esteja a iludir-nos. Abre bem a boca e te encherei. Salmo 81:10. Mas por mais que seja assim, compete-nos que esperemos sempre com fé por aquilo que ainda não aparece, e que seja como que longe de nós é como se fosse impossível. Além disso, quando formos assim fundamentados e bem firmados na verdade de Deus, e admitirmos ser afligidos por muitas misérias, contudo tendo cuidado e zelo de orar e invocar a Deus pela manhã e à tarde, e tendo dele nosso recurso, pois este é o nosso único conforto. Isto, pois, não é algo a ser leviamente ignorado, quando Moisés narra que Isaac orava a Deus pela estabilidade de sua esposa. Diz que Deus o ouviu, pois de um lado vemos a perseverança que Isaac exibe em permanecer diante de Deus e em apresentar-lhe seus rogos. Do outro vemos que Deus não era surdo aos seus rogos, mas isto se Deus não por ele haver exibido no primeiro impacto, pois alguém diria que Isaac estava perdendo o tempo correndo para Deus pela manhã e à tarde, e que teria sugerido, ser prevível que ele desistisse de tudo, e que no final de 20 anos Deus surgiria de repente, finalmente demonstrando que os homens são apressados demais e que se lançam
de ponta cabeça em seus anseios. E aqui vimos qual é a causa porque com tanta frequência seu nome é blasfemado. E os homens o acusam de não agir segundo suas fantasias, afirmam que isso procede da impaciência. Ora, temos de notar ainda que Isaac bem sabia que seu grande benefício divino pode fazer sua decisão. Pois quando Deus pronunciou, crescei e multiplicai-vos, de acordo com o que já vimos, ele faz isso para mostrar que nem os homens nem animais podiam gerar e aumentar, senão por seu poder, para que não pensemos que isso procede de uma natureza ou de uma aventura. Se sua bênção e poder secreto no que diz os homens, bois cavalos não podiam procriar, a menos que Deus derrame sua bênção, pois somos criaturas de modo que, quando vemos que os homens e os animais perspectivamente são multiplicados por geração, devemos por isso evocar a memória de tal coisa procedente da palavra de Deus, que tem emanado de sua boca. Crescei e multiplicai-vos. Gênesis capítulo 1, versículo 28, o que ainda hoje se revela. Mas temos de prosseguir vendo que Deus conserva para si essa bênção e liberalidade até o fim, como o intuito de distribuí-las como bem lhe apraz. Pois vemos que todos procriam, não de modo semelhante. Alguns não têm filhos, outros um ou dois, e outros os geram às dúzias. Assim, pois, quando contemplamos tal singularidade, cabe-nos também reconhecer que possuir filhos é um benefício especial de Deus, como também lemos expressadamente no Salmo 127, versículo 3, que o fruto do ventre, pois é assim que a Escritura se expressa, é um galardão divino. E por isso devemos neste interesse recorrer a ele. E portanto, aqueles que desejam profundamente ter filhos, e então sigam o exemplo de Isaac, pois deveras dirão, eu quero ter filhos, porém, um leve pensamento sobre Deus não há sequer menção nem notícias. E já que Deus é desfraudado de sua honra, porque ele retrai sua mão, ou melhor, se ele der uma prole, conquanto se componha de pessoas profanas, e ele lhe dará filhos que arrancarão seus olhos, pois seus filhos são como serpentes recém-nascidas, ou espinheiros que picam e explicaram o amargo do coração. Eis, pois, qual é a causa de tanto não terem sucesso de gerar filhos, ou se o geram, é para seu infortúnio futuro. Portanto, não se dirigiram a Deus para a obtenção de tal bênção. Portanto, observemos bem que aquilo que aqui se exibe concernentemente ao nosso pai Isaac, é que ele, vendo sua esposa estéril, se preparou diante de Deus, sabendo muito bem que ela era que devia desmamar o resultado, e deveras que o homem faria isso, alegando contra essa bênção? Se notaremos aqui que está escrito em Jó, capítulo 14, a saber que quando um filho se ingressa no mundo, é uma vívida imagem de incompreensível poder de Deus, o qual não pode ser suficientemente estimado, pois não importa quem gere uma criança e em seguida seja concedida. Como é que vive no ventre materno e mais tarde como é que nasce? Se um homem nota bem todas essas coisas, quem será tão bruto de diga que os homens os procriam por sua própria força e indústria? Retenhamos, pois, esta lição. Aqueles que são casados e desejam uma prole, que a peçam a Deus. Isso por duas razões. Primeira, porque Deus reservou isso em sua própria mão, como acabamos de citar do Salmo. Segundo, porque não basta de suas casas se encham de filhos, a menos que Deus os governe sempre. Pois seria muito melhor que não possuímos nenhum filho do que possuir uma semente perversa, maldita e envolta em malvareza. Assim, pois, que os pais aprendam a seguir o exemplo de Isaac, mas notemos ainda diligentemente que Isaac orou não por uma prole, meramente de conformidade com a apetite natural dos homens, mas elevou seu olhar para bem mais alto, ou seja, porque cumpriu-se de que Deus procedeu à salvação do mundo, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o que mais adiante se deduziria mais amplamente.